Anos de chumbo é uma expressão de caráter geral que ficou muito popular nos anos 80 para caracterizar a conturbada década de 70. Isso em vários lugares do mundo: Brasil, Argentina, Itália e principalmente na Alemanha. Essa expressão foi popularizada por um filme chamado, me perdoem pela pronúncia, Die Blinde Zeit, lançado em 1981 e dirigido pela alemã Margaret von Trotta. A narrativa conta a história de duas irmãs, uma jornalista e outra membro de uma facção de luta armada. Ambas elas fazem parte do espírito do tempo pela qual diversos países passaram, e também pelas diversas formas de lidar com os problemas e questões que eram coincidentes com esse período. Numa Alemanha literalmente fatiada em duas metades, vemos um mini cenário do mundo, principalmente ditaduras com formulações ideológicas diversas, tanto de esquerda quanto de direita, cometendo atos bárbaros. Grupos militantes, também ideologicamente diversos, atuando com diversos graus de violência. Artistas, intelectuais, estudantes e jornalistas refletiram muito e procuraram formas de expandir sua consciência e de construir um mundo melhor. No Brasil, nós usamos o termo Anos de Chumbo especificamente para descrever o momento da nossa ditadura militar que começa em 1968 e vai até meados de 1974. Nossos anos de chumbo começam com o AI-5 e terminam junto com o governo Médici. Foram anos, em geral, bastante combativos. Inclusive, 1968, segundo Zuenir Ventura, durou vários anos. Em março de 68, houve um protesto de 50 mil pessoas no centro do Rio. Ainda em março, rolou 2 atentados por militares de esquerda que atacaram instalações militares. Em julho, uma passeata com 100 mil pessoas que durou 7 horas e contou com presença de mães, padres, artistas e intelectuais pedindo, entre outras coisas, pela liberdade dos presos políticos. Todos esses movimentos foram acompanhados bem de perto pelo DOPS e pelo SNI, que filmaram tudo e fotografaram os principais participantes e líderes. Ainda em julho, integrantes do CCC, ou Comando de Caça aos Comunistas, invadiu um teatro em São Paulo e espancou todo o elenco e todos os integrantes da peça. Aconteceram também diversos conflitos sérios entre alunos de direita da Universidade Mackenzie contra alunos de esquerda da USP. Os embates contavam com pedradas, bombas caseiras e alguns eventuais tiros. Esses conflitos e suas repercussões foram abafados pela censura, e a USP foi fechada e posteriormente transferida para a cidade universitária, onde está até hoje. Ainda em julho, rolou um atentado à bomba num quartel-general no qual morreu um soldado. Daí, no dia 2 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves discursa ironizando o regime: quando o exército não será um vara-couto de torturadores. Seu discurso foi redigido e distribuído nos quartéis-generais. Em outubro, a UNE se reúne num congresso clandestino que foi descoberto e quase 1000 pessoas foram presas. No mesmo mês, um grupo chamado Vanguarda Popular Revolucionária matou um militar americano que eles acreditavam ser da CIA, Charles Chandler. Além disso, rolou uma série de greves em Minas, São Paulo e Osasco. Essas ações armadas, protestos, greves e discursos foram utilizados como justificativa para o ato institucional número 5, e eles estavam gerando seus ecos. Após protesto público contra a ditadura, em 22 de dezembro, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos pela censura por, abre aspas, tentativa da quebra do direito e da ordem institucional. 1968 chega ao seu fim, marcando a polarização entre o regime e os opositores. Nos primeiros 2 meses de AI-5, houve suspensão de direitos e cassação de coisa de 441 pessoas. Já no início de 1969, as pessoas podiam ser presas por 60 dias sem julgamento, levando em conta que os primeiros 10 dias de prisão deixavam a pessoa em completo isolamento, incomunicáveis. Foi o período da institucionalização da tortura, da proibição de músicas, peças e de filmes. Para quem conhece o governo Médici, esse foi o momento marcado pela máxima: Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse também era um momento que o Estado em geral era bastante grande e bastante forte, muito porque Médici conseguiu apaziguar os quartéis ao permitir que os militares interessados no emprego sistemático da violência policial militar, na repressão de opositores, pudessem atuar sem consequência alguma. Os conflitos armados continuaram e os grupos opositores planejavam ações cada vez mais arrojadas. E, a partir de 1969, o governo também ativou novos centros de informação para todos os ramos das Forças Armadas, sendo o Centro de Inteligência do Exército, ou CIE, Centro de Informações da Aeronáutica, CISA, e Centro de Informações da Marinha, CNMA. Também foram criados o Destacamento de Operações e Informações, Centro de Operações da Defesa Interna, conhecido como DOI-CODE, e alguns órgãos paramilitares clandestinos como a Operação Bandeirante, ou OPAN. Muito bem, nesse contexto rolou um dos episódios mais enigmáticos da ditadura inteira, que inclusive
inclusive foi retratado no filme lançado em 97, O Que É Isso, Companheiro, dirigido por Bruno Barreto. O enredo conta, com algumas licenças ficcionais, a história do sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick. Bom, mas como é que rolou isso? Na época, alguns grupos de esquerda já haviam assumido a opção pela luta armada, entre eles a ALN, ou Ação Libertadora Nacional, vinculada aos responsáveis pelo ato. A ALN já atuava de diversas formas subversivas e era especialmente organizada. Assaltava bancos, roubava armas e fabricava bombas. Bom, no dia 4 de setembro de 1969, eles também entraram no ramo do sequestro. O propósito do rapto do embaixador seria, alegavam, a libertação de membros das facções que haviam sido presos, em especial um dos integrantes do grupo, Vladimir Palmeira. O grupo que idealizou o sequestro era conhecido como DIGB, Dissidência Guanabara, ou ainda MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O sequestro rolou entre as 14h30 e 15 horas do dia 4 de setembro, quando o embaixador foi surpreendido em seu veículo, um Cadillac. Somos revolucionários brasileiros, disseram. Ele teve os olhos vendados e posteriormente foi trocado de veículo para um Fusca. Segundo o próprio embaixador, o momento mais violento foi o da captura. Posteriormente ele foi melhor tratado. Em seu próprio relato, ele conta ter achado eles fanáticos mais inteligentes e que a pior parte era a qualidade da comida. A comida não era melhor, mas eles pediram desculpa. Os sequestradores mandaram um manifesto com suas exigências. A libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários entre os milhares que sofrem as torturas nas prisões quartéis de todo o país, que são espancados, ser viciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível, não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões. Estes não serão libertados, é ilógico, serão vingados um dia. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores, do ponto de vista do povo, mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito, do ponto de vista da ditadura e da exploração. B. A publicação e a leitura dessa mensagem, na íntegra, nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes será concedido asilo político. Contra eles não devem ser tentadas quaisquer represálias, sob a pena de retaliação. Os presos eram Luiz Travassos, José Dirceu, José Ibrahim, Onofre Pinto, Ricardo Vilas, Maria Augusta, Ricardo Zaratini, Rolando Frati, João Leonardo, Afonalto Pacheco, Vladimir Palmeira, Ivens Marchetti, Flávio Tavares, Mário Zanconato e Gregório Bezerra. O processo todo durou coisa de 3 dias e os 12 sequestradores trocaram o embaixador por 15 presos políticos. Os presos foram enviados para o México na manhã do dia 7 de setembro. Charles foi liberado por volta das 18h30. O governo brasileiro aceitou as exigências por pressão do governo norte-americano, mas após a resolução veio uma contrapartida, a pena de banimento, que tornava as pessoas sem pátria e sem nacionalidade, e a pena de morte. Enfim, essa foi uma história que exemplifica um pouco o clima dessa época, e a gente não está endossando nenhum dos lados, ele está simplesmente mostrando a quantidade de conflito que teve nessa época. Para além das guerrilhas e das repressões, também rolaram muitas outras coisas relevantes, entre elas um fenômeno conhecido como milagre econômico e a famosíssima Copa de 1970. Acerca disso, também vai assistir o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, mas a Copa, o milagre e o governo Médici vão ficar para o próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like, se você não gostou, dá seu dislike, ou explica pra gente por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar tanto nos seus comentários, ou pode mandar para o nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. Você pode nos ajudar também no nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se/canalrevisão. A ajuda parece pequena, mas faz muita diferença para nós. Além disso, a gente tem um podcast aqui do Revisão, que pra quem não tem tempo de às vezes ficar vendo vídeo, você tá pegando seu busão, quer ficar escutando um pouco de aula, aprendendo alguma coisa enquanto tá no tempo livre, eu acho que é uma ótima alternativa. O link também está aqui na descrição. É isso aí, galera. É nóis. Falou.